O que o pai faz ao ouvir o grito "É meu irmão?" choca o milionário e a mendiga negra. A galeria relucia como um sonho perdido em meio às sombras da vida real. João, o renomado milionário, estava rodeado de pessoas que dançavam ao som de uma orquestra elegante, sem saber que uma tempestade se aproximava, não só do lado de fora, mas dentro de seu mundo perfeito. Os lustres de cristal brilhavam intensamente, refletem sorrisos e gestos de ostentação, enquanto ele falava sobre suas mais recentes aquisições, como se sua fortuna pudesse blindá-lo de qualquer revelação. Mas estava prestes a ser imerso em um redemoinho de emoções. Em encanto, David, seu filho de apenas 10 anos, observava tudo com olhos curiosos. Ele estava longe da opulência, vivendo em um orfanato, mas sem saber que suas raízes se entrelaçavam misteriosamente com o homem que conversava despreocupadamente sobre investimentos e conquistas. Um grito cortou o ar. "É meu irmão!" Seu mundo de glamour e sucesso desmoronou enquanto ele tentava entender a realidade que se desdobrava diante dele. O olhar em seus olhos, inicialmente de ceticismo, transformou-se em horror. "Quem é você?" ele conseguiu murmurar. A multidão, antes cheia de risos e sussurros respeitosos, agora se tornava um tribunal silencioso, julgando o homem que acumulava riquezas sem saber das sombras que o acompanhavam. A milhares de quilômetros dali, Mariah, uma mulher em situação de rua, assistia à cena através de um televisor quebrado em um café da esquina. Seu olhar era pesado, como se cada lágrima que não derramou a pesasse ainda mais. Ela conhecia a verdade que implacavelmente surgia à luz. David, seu filho, e o homem esplendidamente vestido que aparecia como um fantasma do passado, João. O nome dele a consumia em lembranças que ela queria esquecer. Mariah sabia que os laços que os uniam eram mais complicados que qualquer gala cheia de glamour poderia imaginar. Enquanto João Tent. O que isso significava para seu legado? Para sua fortuna? Para a imagem do homem bem-sucedido que todos conheciam? E o que David realmente queria ou precisava dele? A verdade agonizava em sua garganta enquanto ele observava o garoto, um menino que não tinha palavras, mas que parecia carregar todo o peso do mundo em seus ombros pequenos. As vozes do povo nas ruas, clamando por justiça, se misturavam com aquelas de celebridades e milionários, todas dançando ao ritmo da mesma melodia luxuosa, ainda alheias ao que realmente estava em jogo. O que se desenhava naquela gala não era apenas um embate sobre custódia, era uma batalha pela verdade, por identidade, amor e o que significa realmente ser uma família. E, no fundo, a pergunta que ecoava: será que o amor poderia encontrar um caminho através de mundos tão distintos? Ou a busca pela verdade os separaria ainda mais? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relá. E já que você tá aí, pecha aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na gala foi abruptamente quebrado pelo grito de David. A música se extinguiu e todos os olhares estavam fixos em João e no menino, que agora parecia um pequeno fardo em meio a toda aquela opulência. O coração de João batia descompassado. As perguntas se acumulavam em sua mente. Quem era aquele garoto? O que ele queria? E mais importante,
O que isso significava para sua vida? Mas antes que pudesse formular qualquer resposta, uma mulher entrou na sala como uma tempestade. Seus cabelos desgrenhados e as roupas em frangalhos eram um contraste gritante ao glamour ao redor. Mariah, a mãe de David, surgira do nada, seu olhar cortante vagando pelo ambiente antes de se fixar em João. Chega! Você não pode ignorar a verdade! A voz dela ressoou com uma força inesperada e a multidão se dividiu. Murmúrios começaram a flutuar no mar e a tensão crescia como uma nuvem prestes a se romper. Essa criança é seu filho. Você não pode apenas virar as costas. A afirmação era direta e cada palavra parecia um golpe. João estava paralisado. A revelação de David ainda martelava em sua cabeça, mas agora a presença de Mariah trouxe uma nova tensão. "O que você está dizendo?" ele perguntou, a voz trêmula, o rosto pálido. Mariah deu um passo à frente. "Eu sou a mãe dele. E você não tem ideia do que eu passei, no que essa criança passou." As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela falava. E o salão, uma vez repleto de sorrisos deslumbrantes, agora respirava um ar denso de desespero e verdade crua. Ouvindo isso, a multidão começou a murmurar mais intensamente. Alguém mencionou escândalo e outros começaram a filmar com os celulares. O drama agora tinha um público que buscava sensações, e João se viu mergulhado em uma tempestade que nem sonhava que poderia começar. "E por que você só apareceu agora? Você o abandonou!" gritou ele, uma fúria misturada com medo. Mas Maria não se deixou abalar. "Eu não abandonei. A vida me empurrou para longe dele. Eu lutei por anos para encontrá-lo, e quando finalmente consegui, descubro que você está alheio ao nosso sofrimento." Aquelas palavras cortaram João como uma faca. Ele se lembrava de tudo que construiu, de cada sacrifício, e agora suas crenças tamanhas sobre sucesso e felicidade estavam sendo questionadas de uma forma que nunca imaginou. O peso do que ouviu antes e agora se misturava como veneno em suas veias. Ao seu redor, sussurros se intensificavam e rostos que antes admiravam sua fortuna, agora revelavam julgamento. Então, uma nova reviravolta inesperada aconteceu. Um homem na plateia levantou a mão e gritou: "Isso não é tudo! Eu sei algo que vocês não sabem!" O silêncio novamente se espalhou na sala, cada olhar agora pregado nele. David não é apenas filho de João. Ele é fruto de um relacionamento muito mais complicado. A voz do homem vacilava, mas suas palavras tinham o impacto de uma bomba. A tensão se intensificou. João encarou o homem, a confusão em seu rosto se transformando rapidamente em horror. O que ele queria dizer com muito mais complicado? O que significava isso? Mariah olhou para João, seus olhos refletindo uma mistura de descoberta e pavor, enquanto o peso da verdade ameaçava desmoronar as estruturas que todos acreditavam ser sólidas. E assim, naquela gala que deveria ser perfeita, a noite se transformou em um caldeirão de segredos e revelações, onde a busca pela identidade e pela verdade tornava-se mais complicada a cada segundo. O que mais estava escondido nas sombras? Que segredos seriam revelados e que consequências aguardavam todos aqueles que estavam ali, envoltos em suas próprias verdades? Até o homem que havia interrompido, com um olhar determinado, respirou fundo, buscando as palavras que pareciam pesadas como chumbo. David, ele não é só o filho de João. Ele é fruto de um segredo escondido por muito tempo. Não era apenas um romance passageiro. O murmúrio na multidão cresceu, como se um vento forte tivesse passado por entre eles.
levando suspiros e olhares de espanto. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. O rosto de Maraia ficou pálido. Uma sombra de terror a atravessou. "O que você está tentando dizer?" perguntou ela, a voz tremendo. David, com os olhos arregalados, olhou para os dois adultos, sem entender. "Esse mais do que você imagina, Joaquim. Você conhece o nome de Luísa, certo? Luísa Martins, sua antiga namorada?" O eco daquela revelação fez a sala ficar em silêncio. O homem continuou, sua voz agora carregada de peso. "David é filho dela. E não só isso, ele é seu irmão gêmeo." O tempo pareceu parar. João, o milionário que sempre teve tudo sob controle, perdeu completamente o ar. O que disse o homem não parecia real. Como poderia tudo isso estar acontecendo em uma noite que deveria ser perfeita? Não é possível, balbuciou, a mente uma tempestade de confusão. "Luísa, eu pensava que ela não pôde contar a verdade. Teve medo de como você reagiria. E quando a vida levou a um caminho mais sombrio, ela não pôde ficar com o menino. David foi separado, criado longe de você. Mas agora, a verdade voltou para assombrar vocês dois." As palavras eram como facadas. O olhar de Maraia se transformou, mudando de raiva para compaixão. "Então, você sabia de tudo isso? E mesmo assim, ficou longe dele." João estava em choque e a multidão assistia, olhos brilhando com o drama que havia se desenrolado diante deles. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou David, a voz fraquinha. Ele estava triste, perdido no meio daquela revelação mirabolante. "Quem é essa mulher? E o que isso tudo tem a ver comigo?" Maraia se agachou ao lado do menino, segurando sua mão com força. "David, querido, você é amado. Toda essa confusão acontece porque existe uma verdade maior. Temos que enfrentá-la juntos." Mas mesmo enquanto falava, o rosto de João estava tomado pela incredulidade e pela dor. Ele sempre foi o provedor, o homem que venceu todas as batalhas, mas agora estava prestes a perder a maior de todas. "Por quê? Por que ela não me contou?" gritou João, a voz embargada. "Eu era jovem e irresponsável, mas eu sempre pensei que um dia teríamos outra chance." O homem que havia revelado o segredo percebeu a agitação. "A Luísa não queria te magoar. A vida dela se entrelaçou de um jeito que trouxe consequências que ninguém esperava. Ela nunca parou de amar você, mas o destino foi cruel." O murmúrio entre os convidados cresceu novamente, transformando-se em um coro de especulações e julgamentos. João estava em chamas por dentro, sua vida se transformando em um pesadelo exposto. A sala, antes repleta de sorrisos e música, agora parecia um tribunal. E ele estava no banco dos réus. "Você não pode simplesmente partir para cima das pessoas que tomaram decisões difíceis." Maraia disse, levantando-se. "Nós estivemos lutando, sobrevivendo. E agora, juntos, precisamos encontrar uma saída dessa confusão." Então uma nova voz se fez ouvir, cortando a tensão no ar. "Desculpem interromper, mas eu estou aqui para mais do que apenas assistir." O homem que havia revelado o segredo levantou uma mão, parecendo mais determinado do que nunca. Ele não era apenas um espectador. Havia algo mais. "Eu sou o advogado de Luísa e tenho documentos que vocês precisam ver." Os olhares se voltaram para ele em horror e expectativa. O que mais ele tinha para contar?
O peso da revelação estava prestes a se intensificar. A sala estava prestes a explodir novamente, e as vidas de todos ali balanceavam na corda bamba da verdade. O que estaria escondido nesses documentos? E o que isso significaria para João, David e Mariah? As respostas estavam prestes a serem entregues, bem como um novo turbilhão de decisões que poderiam mudar tudo para sempre. O homem que havia revelado o segredo estava de pé, o olhar firme, como se segurasse o peso do mundo nas costas. A sala estava em silêncio absoluto, a ansiedade palpável no ar. Esses documentos, eles são mais do que vocês imaginam, disse ele, tirando o envelope surrado de dentro do paletó. Eles trazem verdades que ninguém esperava. João sentia as mãos tremendo. Ele olhou para Mariah, que estava com seu olhar fixo no advogado. O que mais você sabe? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. O ar estava denso e o tumulto emocional pulsava ao redor de todos. O advogado puxou as folhas do envelope com delicadeza, como se cada uma delas pudesse quebrar. Ele limpou a garganta e começou a falar. Esses documentos provam que Louise estava grávida antes de se separar de você. E mais, ela não era apenas sua namorada. Ela estava envolvida em uma rede maior, tangencial a algo que sua família sempre escondeu. Um esquema que envolve dinheiro, poder e muito mais. A multidão vibrava em murmúrios de espanto, transformando o silêncio em uma cacofonia de vozes inquietas. O coração de João disparou. Não, isso não pode ser verdade, ele protestou. Luísa me amava. Como isso pode estar relacionado a um esquema? Não era ela que eu conhecia. João, escute, Mariah insistiu, a frustração subindo em sua voz. Toda família tem segredos. Às vezes a verdade é mais difícil do que se imagina. Mas o advogado continuou, seus olhos brilhando com um frenesi que começava a engajar todos novamente. Luísa não era somente uma mulher. Ela era parte de um legado. Seu nome, João, é conhecido nos círculos mais obscuros da cidade. Ela descobriu algo que poderia ter colocado as pessoas em perigo. E para protegê-lo, decidiu ficar longe de você. David, ele é mais do que um filho. Ele é a chave para um passado que vocês dois devem desvendar. O olhar de João mudava entre o pânico e a descrença. O que você está dizendo? Como isso pode afetar minha vida agora? O advogado lançou os papéis sobre a mesa. Esses documentos mostram que, além de ser seu filho, David também pode ser herdeiro de um legado que você nunca soube que tinha. A fúria começou a tomar conta de João. Legado? E o que é isso senão um peso para carregar? Eu só queria viver em paz. E agora, tudo isso aqui? Mariah segurava a mão de David, seus dedos pequenos se entrelaçando com a proteção materna. Isso é uma montanha de segredos com a qual não podemos lidar sozinhos. Precisamos de respostas. E David merece saber a verdade. Se estamos falando de heranças, isso pode mudar tudo para todos nós. Neste instante, um grito surgiu do fundo da sala. Uma mulher que estava paralisada ao lado da porta, sem conseguir acreditar na cena. Era Louisa. Todos viraram-se com a respiração suspensa. Não fale assim sobre o que eu fiz, ela exclamou. Seu olhar direto, dolorido, buscando o filho. Vocês não têm ideia do que eu fiz para proteger todos vocês. A sala explodiu em caos. O advogado, surpreso, tentou se recompor. Louisa, você não deveria estar aqui. Não deveria? Olha o que você fez. Ela estava em lágrimas.
Vocês estão destruindo a vida de uma criança. David não merece isso. João a encarou, seu próprio desespero misturado com um desejo de compreensão. Mas algo mudou quando os olhares se cruzaram. Uma faísca de reconhecimento. A conexão que eles acreditavam perdida. Luísa, você me abandonou. E por quê? Para esconder o quê? Era para proteger você das consequências das suas próprias escolhas. Ela gritou. É hora de encarar o passado e entender que às vezes o que você não sabe pode ser mais perigoso do que a verdade em si. Todos estavam paralisados, presos nas teias de relacionamentos que estavam sendo rasgadas e expostas. O peso de cada palavra reverberava além das paredes da gala, enquanto o mundo ao seu redor parecia desaparecer. O tempo parou, mas a tempestade estava apenas começando. E agora? O que realmente lhes aguardava ao arregaçar as mangas para enfrentar a verdadeira essência de suas vidas? Quais segredos ainda permaneciam? A única certeza que tinham era que a busca pela verdade era apenas o começo, e o futuro de todos estava mais entrelaçado do que jamais haviam imaginado. O caos na sala parecia palpável. Cada olhar estava fixo em Luísa, a mulher que todos pensavam perdida, retornando para agitar um mar de segredos. O peso das revelações ainda pairava no ar como uma tempestade. João sentia que o chão tremia sob seus pés e seu coração batia acelerado, quase lhe faltando ar. Por que você fez isso? Ele não conseguia pensar com clareza. Você me abandonou! Luísa se aproximou, o desespero estampado em seu rosto. Eu fiz o que achei que era melhor para todos. Não entendo como você pode ser tão egoísta, a ponto de esquecer de tudo o que passamos. A intensidade dela era quase elétrica e as palavras pareciam cortá-lo. Mariah, ainda segurando a mão de David, trocava olhares com ele, a confusão refletindo em ambos. O garoto estava tão perdido quanto todos os outros, sem saber de quem deveria confiar. Mas antes que alguém pudesse falar novamente, um grito atroz ecoou na sala. Um homem do fundo do auditório, calibrado com uma gravata impecável e olhar aflito, interrompeu a tensão. Vocês não sabem a verdade completa. Eu sou amigo de Luísa, e não é apenas sobre David. Existe algo muito mais profundo que todos estão ignorando. O clima ficou denso. O ventilador no teto começou a fazer um leve ruído, mas até isso parecia sufocado pela tensão. Todos se voltaram para o homem, que respirava com dificuldade, como se cada palavra estivesse lhe custando uma batalha interna. O que você quer dizer? O que sabe que precisamos saber? João perguntou, seu tom exigindo respostas. O homem hesitou, puxando os olhos nervosamente, como se tenha que segurar uma verdade insuportável. Luísa, ela nunca teve apenas David. É muito mais. Você tem gêmeos, João. E não só isso, Luísa havia me contado que você seria responsável por algo muito maior do que imagina. Um sussurro coletivo tomou conta da sala. Muitos se entreolhavam, tentando processar a explosão de informações. Davi estava paralisado, sem saber o que fazer com tudo aquilo. Sua pequena mão tremia na de Mariah, que o olhava com preocupação. Gêmeos? João repetiu, a voz embargada. Como assim? Eu não sabia de nada. Como isso é possível? O desespero e a raiva se desenrolavam em sua mente, como um filme antigo que ele não queria ver. O homem, percebendo o impacto de suas palavras, avançou. Luísa teve que fazer um sacrifício quando engravidou. E os nossos filhos, tanto! Eles estão envolvidos em algo muito maior,
algo que eu não posso compartilhar aqui. A vida deles está em risco e você tem que lidar com isso agora. As palavras giraram nas cabeças de todos. David olhou para cima, seu olhar buscando por respostas em sua mãe. Mariah sentiu a tensão atravessar seu corpo, e isso não era sobre eles, mas sobre algo além. Uma ameaça invisível que parecia voar nas entrelinhas da revelação. João estava paralisado, sua mente acelerando em um turbilhão. O que você está dizendo? O que está ameaçando o meu filho? Ele estava realmente apavorado. Uma nova camada de medo suplicava por entendimento. Você não pode ignorar isso. Tem pessoas que estão observando tudo, e vai ser só uma questão de tempo até eles chegarem. E você não pode proteger seu filho se não souber a verdade. O homem estava ofegante, quase implorando, lamentando por aquelas vidas em jogo. Mariah, percebendo o estado de pânico crescente, virou-se para David. Fique perto de mim, querido. Não se preocupe. Nós vamos ficar juntos. Não vamos deixar que nada aconteça. Mas o olhar do pequeno estava fixo na mãe, confuso, assustado. A assembleia de pessoas perdeu completamente a noção do que ocorria. Todos estavam ali, prontos para judicar, mas agora se tornaram prisioneiros de um mistério muito maior. E nesse momento, João olhou para Luísa, suas emoções conflituosas em um turbilhão. A verdade completa ainda era uma miragem distante. E um milhar de perguntas tomou conta de seu ser. Mas uma coisa era certa. Ele havia sido puxado para um jogo que nem sequer sabia que participava. As consequências estariam longe de ser um simples desentendimento familiar. O que estava oculto em suas vidas? Qual era a verdadeira natureza dessa sombra que pairava sobre as vidas deles? E mais importante, quem poderia escapar de uma verdade tão perigosa e esmagadora? A sala ficou em silêncio, todos aguardando a próxima revelação que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto o homem encarava a multidão, os olhares estavam fixos nele, cada pessoa em suspense, esperando por mais revelações. Um silêncio profundo tomou conta da sala, quase como se o tempo houvesse parado. A tensão estava tão densa que quase podíamos ouvi-la sussurrar no ar. Gêmeos, João repetiu. Uma onda de incredulidade percorrendo seu corpo. A mente dele, uma tempestade de fragmentos, começou a conectar as peças. Quem é esse outro filho? Eu não sabia de nada. Mariah virou-se para David, seu rosto marcado pela preocupação. Querido, fique perto de mim, ela sussurrou, puxando o menino para ela, seu abraço apertado, como se pudesse protegê-lo desse furacão de revelações. Luísa, de pé, tinha lágrimas nos olhos. David é o seu filho, João. O outro, ele também é seu e eu precisei escondê-lo. A revelação a deixou quase sem fôlego, mas a raiva e a dor impediam de recuar. Eu não sabia como você reagiria. O mundo é perigoso, e você estava em uma vida que não tinha espaço para essas verdades. David olhava aquele turbilhão, confuso. Mãe, quem é o outro, gêmeo? A voz dele era pequena, quase perdida, mas a pergunta cortou o silêncio como uma faca. Antes que alguém pudesse responder, o advogado de Luísa avançou, segurando os documentos como se fossem armadilhas de papel. Há algo mais sério acontecendo. E por favor, escutem-me. Ele respirou fundo, então falou com uma urgência palpável. O outro filho não é apenas um segredo. Ele está em perigo. Uma organização que busca controlar tudo o que envolve esses meninos. Eles não vão parar até terem o que querem. O murmúrio ficou mais intenso, como se uma onda de choque passasse pela sala. Quem diabo seriam essas pessoas? João
olhou fixamente para Luísa, lembrando de todas as coisas que os separaram. O que você fez? O que eles querem? Luísa começou a tremer. Eles sabem sobre David, o outro menino. Eles querem controle. Eu só queria proteger vocês. E no meio disso tudo, algo incrível aconteceu. O barulho do vidro quebrando ecoou pela sala. Uma mulher com cabelo desgrenhado e olhar aflito irrompeu pela porta, os olhos arregalados. Adoledora e faminta. O que está acontecendo? Era preciso de ajuda. Era uma figura familiar. Aparência de quem já enfrentou muitos fantasmas. João ficou paralisado. A mulher gritou, eles vêm! E antes que alguém pudesse entender, a porta se abriu e homens em ternos escuros começaram a invadir a sala. Seus olhares gelados como facas. O alvoroço se tornou uma gritaria. Todo mundo saiam! Uma voz forte gritou da entrada. Mariah agarrou David, puxando-o para seu lado, enquanto João se movia instintivamente em direção a Luísa. Os homens avançaram, parecendo determinados a levar algo. Alguém. João sentiu um frio na espinha. Quem são vocês? Ele gritou, a adrenalina pulsando nas veias. Estamos aqui por ordem... O menino! Os meninos pertencem a nós! Um deles gritou, a voz profunda e ameaçadora. Havia pânico na sala. As pessoas corriam, as cadeiras foram derrubadas e o caos se instalou. Não! João gritou, olhando diretamente para o agente que parecia ser o líder. Não toquem neles! O homem se aproximou, os olhos frios como aço. A verdade não importa mais. Sabemos mais do que você pensa. E os meninos têm um papel maior na nossa história. A sala explode em gritos. E enquanto as pessoas se dispersavam, João se sentiu preso. Um nó na garganta. Sua visão fixa em Luísa, que estava paralisada, com os lábios entreabertos em temor. O pânico tomou conta. Luísa, o que está acontecendo? O que você não me contou? Mas a mulher apenas olhou para ele, seus olhos cheios de desespero. A atmosfera estava tão elétrica que João podia quase sentir as chamas ardendo. E, momentaneamente, o caos tornou-se uma dança entre o que era real e o que era uma dor oculto por trás de sorrisos falsas e segredos guardados. Então, no instante mais crítico, um tiro ecoou na sala, perfurando o ar como uma bala de verdade. O tempo parou outra vez. Um grito afogado se libertou dos lábios de Mariah, e a visão de David se perdeu em seus braços. O que isso significaria para todos? A verdade estava prestes a surgir, mas qual deles ainda estaria de pé no fim dessa tempestade? O tiro ecoou, uma explosão de som que cortou o ar e fez o coração de todos disparar. O pânico tomou conta da sala e o caos se espalhou como fogo em palha seca. Gritos, empurrões e um turbilhão de reações. David se encolheu no colo de Mariah, os olhos arregalados, sem entender a gravidade da situação. João se virou, o coração batendo mais rápido que nunca, enquanto um homem caía no chão, a expressão de surpresa em seu rosto. O tiro não tinha sido um acaso. Ele estava mirando em algo, alguém. O que estava acontecendo? Ele olhou para Luísa, que tinha os olhos fixos na cena, como se estivesse se lembrando de algo terrível. Levante-se, precisamos sair daqui! Ele gritou, puxando Mariah e David. Mas não havia saída fácil. Os homens de terno escuro estavam cercando o lugar. E agora começavam a direcionar suas atenções para eles. O que você fez, Luísa?
João sentiu o peso da traição se aninhar em seu peito. O que está acontecendo de verdade? Ela não respondeu. Ao invés disso, observou um dos homens se aproximar. O líder, de olhar frio, apontou para Luísa. Você nos traiu ao se esconder. Mas agora nós sabemos onde o garoto está. E ele não vai escapar. Uma onda de desespero cresceu dentro de João. Ele não é de vocês. Ele é meu filho. Sua voz ecoou, a determinação crescendo, mas a verdade era que ele sentia cada vez mais que estava perdendo o controle. Você não entende, João. Luísa finalmente falou, a voz trêmula. David e o outro, eles não são apenas crianças. Eles têm um destino, um poder que deve ser protegido. O advogado, que até então observava da sombra, deu um passo à frente. Luísa, podemos explicar, mas não aqui. Ele olhou para o homem que tinha caído e depois para os outros que se aproximavam. Eles não estão aqui para negociar. O caos se espalhava. Alguém gritou para chamar a polícia, mas era como se o mundo tivesse colapsado em torno deles. Os convidados estavam em pânico e muitos tentavam sair pela porta, mas estavam encurralados. João olhou para David, que estava tremendo em seu colo. Meu filho, tudo vai ficar bem. Eu prometo. E naquele momento, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. Era a avó de David, Clara, uma mulher que ninguém esperava ver. Ela atravessou a sala, ofegante e determinada, seus olhos parecendo fogo. Não toquem nele! Ela gritou, avançando em direção a eles. João mal podia acreditar. Clara! O que você está fazendo aqui? Clara parou diante deles, sua presença inegável. Eu vim para proteger meu neto. E vocês não sabem a verdade. Não sou apenas a avó. Sou parte de tudo isso. O silêncio fez a sala parecer um campo de guerra, as palavras dela ressoando como um eco através da confusão. Como assim? O que você quer dizer? João estava confuso, sem saber se o que ouvia era real. Ela olhou diretamente nos olhos de João e Luísa, uma expressão grave no rosto. Os meninos não apenas têm um destino, eles são parte de uma antiga linhagem, uma linha de sangue que controla algo muito maior, algo que as pessoas lá fora desejam. Não podemos perder David! Antes que João pudesse reagir àquelas palavras, uma explosão de luz cortou a sala. As lâmpadas se apagaram, mergulhando tudo em escuridão. Gritos ressoaram e a sensação de desespero aumentou, quase palpável. Ele tentou encontrar Mariah e David no caos, mas já era muito tarde. Logo em seguida, todos estavam envoltos em um frenesi assustador, e os homens no terno escuro avançaram, empurrando os presentes. O desespero tomou conta, e entre o tumulto, João percebeu Luísa se afastar, seus olhos fixos em algo além da luta. Luísa! Ele gritou, mas a voz dela se perdeu na confusão. Então ele viu no canto da sala um brilho, algo que reluzia. Um objeto que parecia um amuleto, um colar que poderia ter pertencido a alguém. O destino dos meninos estava envolto em mais mistério do que jamais imaginou. E naquela noite fatídica, os segredos se entrelaçaram em uma confusão maior que suas vidas. O que mais havia por trás daquela noite? E o que realmente significava a linhagem que não faziam ideia? No olho do furacão, João sentiu que a realidade que conhecia estava desmoronando. O que o aguardava no caminho, agora tão incerto? Ele se virou, buscando uma saída, enquanto a verdade obscura continuava a dançar nas sombras. A única certeza ficou na pergunta que ecoava em sua mente: quem realmente estava vulnerável?
Enquanto o barulho da sala se dissolvia em gritos e correria, João se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo. Ele mal conseguiu processar o estrondo do tiro e a presença ameaçadora dos homens de terno escuro. O brilho do amuleto em sua mão parecia ofuscar tudo, como se fosse uma chave para um mistério que ele já não sabia mais se estava pronto para desvendar. A sala se transformara em um. As luzes piscavam e a escuridão parecia se fechar ao redor dele. Ele olhou para Luísa, mas ela estava fixa em um único ponto, como se estivesse tendo uma visão. Luísa, o que está acontecendo? Ele implorou. Mas a resposta dela foi interrompida por outro barulho alto. De repente, um homem diferente, mais magro e desleixado, surgiu do fundo da sala. Ele não era um dos atacantes, mas parecia agitado, como se tivesse corrido uma maratona. É uma armadilha! Não podemos ficar aqui! Gritou ele, enquanto lutava para respirar. A voz dele cortou o caos, capturando a atenção de todos, e uma onda de tensão percorreu a sala. Quem é você? João perguntou, desconfiado, observando como os olhos do estranho se moviam freneticamente de um lado para o outro, como se estivesse buscando uma saída. Sou amigo da família! O homem apontou para Luísa e, com um gesto rápido, a puxou para fora da sala. E você também precisa vir. Eles estão vindo atrás de você, Luísa. João se sentiu como se levasse um soco no estômago. Por que você está fazendo isso? O que você sabe? Mas antes que pudesse esperar uma resposta, alguns homens começaram a se mover em direção ao desconhecido. Naquele momento, o caos se intensificou e a situação estava prestes a ficar ainda mais feia. E então, com um giro inesperado, Luísa se virou e com a voz firme disse: "Basta! Você não pode tirá-la de mim! David é meu filho também!" Havia uma raiva ardente em suas palavras, como se ela estivesse finalmente liberando todas as verdades que tinha guardado. "David é seu filho? O que isso tem a ver com tudo isso?" perguntou o homem confuso. "O que ele não sabe", Luísa começou. Mas então uma nova pessoa entrou. Clara, a avó de David, que havia estado tão quieta, olhou para o homem e exclamou: "Cale-se! Você não sabe o que está dizendo." Ela estava evidente, com uma preocupação genuína no rosto. E aquilo fez o coração de João acelerar. "Você não pode proteger nenhum deles." O homem virou-se, apontando um dedo acusatório. "Se você não os levar agora, vão ser capturados e nunca mais vistos." A tensão na sala aumentou a cada segundo. João sentiu um nó na garganta ao ver David se contorcer nos braços de Maraia, a expressão de terror em seu pequeno rosto. "O que está acontecendo, pai?" o garoto perguntou, e aquilo partiu o coração dele. Ele não podia responder, não sabia, e em um movimento brutal e inesperado, o homem que havia gritado sobre a armadilha sacou uma arma, apontando para Luísa. "Está tudo interligado. Você não pode simplesmente escapar da verdade." E naquele instante, todos os olhos se voltaram para Luísa, a sala presa em um abismo de silêncio. João gritou: "Não, não faça isso!" Mas a cena tomou um rumo que ninguém esperava. Luísa soltou um grito desesperado e, em um lampejo rápido, empurrou-se para a frente, mas não estava correndo para a saída. Ela se virou para o homem e os olhos dela brilharam com uma intensidade desconhecida. "Se você quer saber a verdade, então que assim seja.
Com um movimento rápido, ela puxou um colar do pescoço, algo que João nunca tinha visto antes, e tomou uma decisão que alteraria seus destinos para sempre. "David, cuidado!" ela gritou, enquanto uma luz ofuscante emanava do colar, iluminando a sala em um brilho cruel. E ali, diante de todos, o que parecia ser um simples amuleto se transformou em uma explosão de energia. João sentiu a realidade ao seu redor se distorcer. Ele mal tinha tempo para processar o que estava acontecendo, mas soube que nada seria igual novamente. "Luísa!" ele gritou, mas a resposta dela não vinha mais. Ela estava envolta em uma aura de poder, e o mundo à sua volta parecia tremer. Então, em um estalo, tudo desapareceu. A sala, o caos, os gritos, tudo foi engolido pela luz que emanava do colar. E por um breve segundo, João se viu preso entre o que era real e o que poderia ser. O que havia se revelado naquele momento? E quem era realmente Luísa? Com a luz ofuscante de tudo ao seu redor, a única certeza que João poderia se apegar era aquela pergunta que agora ecoava em sua mente. O que mais estava escondido nas sombras que nunca soubemos? A luz que emanava do colar de Luísa explodiu como um sol que se despedia, preenchendo a sala com um brilho intenso. João sentiu como se o tempo tivesse parado, o medo e o desespero se entrelaçando como correntes em seu coração. Os gritos se tornaram sussurros abafados, e ele pôde ver os rostos de todos ao seu redor se contorcendo de confusão e terror. "Luísa!" ele gritou, tentando atravessar aquela barreira de luz. "O que você fez?" Luísa parecia estar em transe, seus olhos fixos em um ponto distante, como se visse algo além dos limites do mundo físico. Quando a luz finalmente começou a dissipar, a sala ficou envolta em uma escuridão sem fim, e um gemido coletivo ecoou. Todos estavam em choque, esperando pela próxima revelação. De repente, um zumbido profundo cortou o ar, como um trovão prestes a estourar. A luz se apagou, mas a escuridão abrigou um murmúrio angustiado. E então, de repente, uma figura surgiu das sombras. Era Clara, a avó, com um olhar que misturava ódio e desespero. "Não! Vocês não podem fazer isso!" A voz dela era tão forte que parecia atravessar a sala em ondas. "Clara!" João exclamou, o pânico invadindo seu peito. "O que você sabe?" Antes que ela pudesse responder, outra explosão de luz irrompeu da direção de Luísa. A luz iluminou a sala por um breve instante, revelando um rosto familiar entre as sombras. Era Helena, a irmã de Luísa que todos pensavam estar morta há anos. João ficou paralisado. "Helena, como você está aqui?" "Eu estava escondida!" ela gritou, seu tom cortante. "E é hora de vocês todos saberem a verdade. Ninguém pode escapar do que está por vir." A sala se agitava, olhares perplexos se cruzavam. Questionamentos flutuavam como ondas em uma tempestade. João sentiu seu estômago embrulhar. O que mais poderia acontecer? Mas Helena não deu espaço para dúvidas. "Luísa, você não pode prolongar isso. Os meninos são apenas o começo. O que aconteceu antes não foi apenas um acidente. Foi um plano." Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. A sensação de que tudo que acreditavam ser verdade agora se desmoronava como um castelo de cartas. João olhava para Luísa, que agora parecia pequena diante do peso da revelação. "Ele é meu filho, Luísa. Como você pode esconder isso?" "Seus filhos, João." Helena cortou,
a voz carregada de emoção. Eles não são apenas crianças qualquer. Eles estão no centro de algo muito mais sombrio. Um legado que teve consequências devastadoras. Você não entendeu? A vida deles depende da verdade. Que verdade? João estava confuso, perdendo a paciência. O que você está dizendo? Helena olhou para ele e o medo que habitava em seu olhar parecia quase insuportável. O que você não sabe é que Luísa e eu somos parte de uma linhagem antiga. Uma família ligada a poderes que jamais podiam ser revelados. David e o outro garoto têm uma conexão que pode mudar o destino de todos nós. Uma nova onda de murmúrios se espalhou. Maria ainda segurava David, seus olhos arregalados, o rosto branco como a neve. Mamãe, o que está acontecendo? David questionou, sentindo o peso da tensão no ar. João olhou ao redor, as vozes se misturando em um mar de incertezas. O impacto do que ouviu ainda estava se estabelecendo, e uma onda de pavor invadiu seu coração. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eu não posso perder meu filho novamente. Mas antes que ele pudesse continuar, uma mão fria agarrou seu braço. Era um dos homens de terno que havia invadido a gala. É tarde demais, ele rosnou, com um sorriso de escárnio. O jogo já começou. As palavras dele ecoaram como um golpe. Uma corrente de medo percorreu a sala. João percebeu que estava cercado. O que ia acontecer agora? A verdade que estava sendo revelada poderia ser a única esperança, ou o prenúncio de sua ruína. E entre o caos que se desenrolava, uma última explosão de luz ofuscou tudo, e uma sombra se destacou, o verdadeiro algoz. O homem vestido de um manto escuro, que parecia estar no controle de tudo, apareceu. Vocês pensaram que podiam escapar. Agora, a verdadeira batalha começa. Um terror inominável encheu a sala. João e todos ali se viram em um abismo de incertezas e mistérios. E a única certeza era que nada mais seria como antes. A vida deles estava prestes a mudar de forma irreversível. E o que mais poderia ter sido escondido nas sombras? O manto escuro diante de João parecia se agitar em um sussurro ameaçador, enquanto o homem de olhos penetrantes estendia uma mão ao ver Luísa brilhar com poder. A sala estava em estado de alerta, os rostos se tornando máscaras de terror. Vocês acham que podem escapar? O jogo apenas começou. As palavras ecoaram como um trovão e o gás se tornou denso. João viu David agarrar-se à mãe, seu rostinho refletindo medo. Mãe, o que está acontecendo? A preocupação na voz dele partiu o coração de todos. Vamos sair daqui, gritou Clara, puxando a mão de David. Ela sabia que esse caminho tinha que ser mudado, mas antes que pudesse alcançar a porta, mais homens entraram, cercando-os, como sombras que se espalhavam na penumbra. David não é só uma criança, ele é nosso! O homem do manto lançou um olhar frio, fazendo a sala silenciar imediatamente. Ele é um legado de poder, e você não pode impedi-los de tomá-lo. Luísa respirava pesadamente, os olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Eu não deixarei você levá-lo. Sua voz estava forte, o desespero transformando-se em determinação. Apenas um segundo antes da tempestade estourar, ela ergueu o colar. Todos vocês ainda não entenderam? Uma onda de luz cortou a escuridão. João estendeu a mão, tentando tocá-la, enquanto um calor envolvente parecia emanar da pedra reluzente. E, num instante, os olhos de David se encheram de esperança e medo.
As correntes do passado ainda estavam pressionadas, e então o colar explodiu em brilho. Os homens caíram para trás, incapazes de suportar a luz. O sorriso de João surgiu em um lampejo. Talvez houvesse uma saída. Vamos, corram! Ele puxou a mão de Maraia, e por um momento todos se uniram, tentando alcançar a liberdade diante deles. Mas a luz começou a se apagar, e os homens, ainda atordoados, recuperaram a mobilidade. Não deixem que eles cheguem ao corredor. Um deles gritou, a determinação ressurgindo nos seus olhos. A cena tornava-se frenética. O coração de João pulsava. Ele percebeu que a vida do filho estava em jogo. Por aqui, ele gritou, levando todos a uma porta lateral. Luísa e Clara seguiram, com David bem seguro entre elas. Finalmente, eles saíram para o corredor de trás, onde a neblina fria da noite os envolveu. Mas o perigo ainda não tinha terminado. Eles estavam cercados. A única saída era um velho elevador, que parecia estar fora de uso há anos. O som de passos apressados ecoava atrás deles. Entrem! Clara puxou David e subiu primeiro. Luísa hesitou, olhar fixo na porta que se fechava. Luísa, venha! João gritou, e no instante que ela estava prestes a entrar, o homem de manto escuro apareceu na entrada sorrindo. Isso não era o fim. Era o começo de algo muito maior. As luzes do elevador piscavam, subindo rápido. João respirou fundo, tomando coragem. A verdade estava se formando, e embora o medo ainda o dominasse, havia determinação no olhar de Maraia. Em um último golpe de coragem, Luísa falou, olhando nos olhos de João. Estamos juntos nisso, não importa o que venha. Não podemos deixar a sombra nos engolir. E com isso, o elevador parou. As portas se abriram em um estacionamento vazio. A liberdade estava ao alcance, mas o destino ainda não revelado. Ao saírem, João se virou uma última vez para Luísa e olhou nos olhos do filho. Uma faísca de esperança dançava entre eles. A luta está apenas começando. E agora, meu amigo, é hora de se juntar a nós nessa jornada emocionante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais aventuras incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que deixou todos em choque. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial para fazer parte desta comunidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você faz a diferença.